Fala aí, galera. Sou Marco Mateus, produtor audiovisual e cineasta, e hoje vamos fazer um vídeo bem diferente assim. Vamos responder a uma pergunta. Existe talento no cinema? O que é o talento? Então vamos lá. Antes de mais nada, vamos entender exatamente o que é o talento, de maneira bem didática. Talento, ele não é nada mais, nada menos do que conexões que você tem no seu cérebro que te permite um aprendizado e uma habilidade muito mais... uma habilidade que foge da curva, né? Que foge acima do comum. Isso é o talento, né? E algumas pessoas falam, mas talento, tem gente que nasce contra. Não. O talento, na real, é desenvolvido a partir dos seus hábitos, queiram eles involuntários ou voluntários, feito com a intenção ou não de ter determinado talento. Vamos explicar. Por que um jogador como Neymar, com 17 anos de idade, quando ele estreou no profissional, ele já tinha muito mais recurso do que muito jogador de mais de 10 anos de carreira. Eu não estou falando que ele tinha muito mais recurso do que eu, do que você. Eu estou falando que ele tinha muito mais recurso de que muito jogador profissional, de primeiro escalão, que jogou a vida inteira no Barcelona, no Real Madrid, jogadores de primeira grandeza, e um moleque de 17 anos que nunca tinha jogado já apresentava mais recursos e um maior potencial. Por que isso? O que acontece é o seguinte: o Neymar, ele tem conexões no cérebro dele que permite que ele esteja muito mais qualidade, que ele tenha um aprendizado muito mais rápido do que as pessoas normalmente têm para determinada área específica. Então, como que se deu isso? Como se deu o desenvolvimento do talento do Neymar? Provavelmente o desenvolvimento do talento dele se deu por hábitos dele, hábitos de jogo, de futebol, que fizeram com que criasse essas conexões, e essas conexões criaram um efeito em cadeia, de forma que ele foi evoluindo muito mais rápido que as outras pessoas. Por exemplo, um moleque de 5 anos de idade que dribla, que usa o recurso do drible. Provavelmente esse recurso vai dar certo e ele vai aplicar de novo e ele vai tentar de novo. Só que o uso desse recurso, que é um recurso sofisticado, é um recurso que é mais sofisticado que outros fundamentos do futebol, é um recurso que você precisa de mais tempo para dominar. Esse recurso começou a gerar conexões no cérebro dele, e essas conexões fizeram com que ele aprendesse mais rápido as coisas e que geraram mais novas conexões e mais novas conexões. Então, enquanto as pessoas cresciam em aprendizado de uma maneira aritmética, o crescimento do Neymar em termos de aprendizado foi exponencial. Então foi assim, ó. E assim que é o talento. O talento, ele vai juntando as capacidades de forma que você aprende de uma maneira exponencialmente mais rápida do que as outras pessoas. Então vamos lá. Passando um pouquinho mais para a nossa área, né, que é a área do cinema. Vamos pensar assim todo mundo conhece aquele cara que é um contador de história nato. Aquele cara que mesmo não sendo profissional, mesmo não sendo um roteirista profissional, ele consegue transformar a ida no supermercado em uma história super engraçada. Ele começa a falar, pessoas desconhecidas se unem em volta dele para ouvir o que esse cara está falando. Por quê? Porque o cara, ele desenvolveu essa técnica, esse timing. Ele tem um timing certo para contar uma história. Mesmo que ele não tenha conta disso, ele desenvolveu isso. Provavelmente, quando ele era mais novo, ele contou essa história, o pessoal riu, e ele foi por tentativa e erro, foi moldando esse talento a partir do feedback das pessoas. Então, quando esse cara que tem essa coisa, essa noção rítmica, essa noção de como contar uma história, começa a escrever um roteiro, ele passa a ter um aprendizado mais rápido e mais eficiente do que uma pessoa que não tem isso. Então, ele aprende mais rápido. Então,
poderíamos julgar que ele é mais talentoso que um outro escritor que não tenha isso desenvolvido. Mas o ponto é o seguinte: mesmo que você não tenha um talento claro e visível, isso não impede você de ser um bom profissional ou um bom qualquer coisa que você queira ser. Obviamente que você vai precisar se dedicar mais e vai precisar investir mais horas para ter esse resultado, até que você tenha essas conexões feitas na sua cabeça, e aí sim você vai começar a aprender muito rápido. Então, como saber se a gente tem ou não talento com uma coisa? A gente tem talento quando essa coisa passa a sair da curva. Quando você percebe que você tem uma capacidade que sai bastante da curva do normal. E quando você tiver, isso vai estar claro em você, aonde você tem talento, aonde você não tem. Então eu queria também, por exemplo, me explicar com mais um exemplo, antes da gente encerrar esse primeiro vídeo falando de talento. Vamos pensar assim no editor. O cara, ele edita vídeo há mais de 30 anos. É um puta de um cara experiente, certo? É um cara que edita, sei lá, vídeos para Globo, para jornal, edita matérias, edita vídeos de casamento. Por outro lado, para ele editar um videoclipe de hip hop, ele precisa ter uma capacitação técnica, uma noção rítmica, uma noção musical. E às vezes esse cara que edita há 30 anos, ele não consiga editar um clipe de hip hop. Por quê? Porque falta a ele essa conexão, que é uma conexão oriunda da música, da música eletrônica. Então o que acontece? Às vezes um moleque que nunca tem editado um vídeo na vida, mas um moleque ele produz música eletrônica, ou seja, ele tem essa noção rítmica já desenvolvida na cabeça dele, ele vai, na hora que ele for montar um vídeo de hip hop, ele vai ter muito mais capacidade e velocidade para montar aquele vídeo do hip hop do que um editor que edita há mais de 30 anos. Ou seja, é possível falar que para aquele segmento específico da edição, a edição de videoclipe, aquele moleque seja mais talentoso do que aquele cara que tenha 30 anos no mercado. Por quê? Porque o seu aprendizado, ele não é proporcional ao tempo de estudo que você dedica àquele aprendizado. Ele é proporcional à quantidade de conexões que você tem no seu cérebro. Então, você estudar 100 horas um determinado assunto, sem ter as conexões, fará com que você aprenda menos sobre esse assunto do que um cara que já tem as conexões certas e esse cara estude durante 5 horas. Ou seja, o cara, em teoria, ele tem mais talento do que você. O ponto é o seguinte, que você pode desenvolver o seu talento, sim, a partir do estudo, a partir de hábitos, a partir de sim, uma série de fatores, você pode conseguir desenvolver o seu talento. Então é isso aí, esse foi meu primeiro vídeo aí falando desse assunto, que é um assunto longo. Eu vou fazer mais vídeos falando sobre talento, como que o talento encaixa no cinema, como técnicas para você desenvolver mais o talento. Então é isso aí, acompanhe o canal, dê like, compartilhe esse conteúdo, compartilhe esse vídeo, deixa de ser preguiçoso, entra lá no YouTube, se inscreva no canal, assista os outros vídeos, porque os outros vídeos também tem bastante assunto. Então é isso aí, assista mais de uma vez, enfim. Comenta aí que você ajuda, que você motiva e etc e tal. Seu feedback é importante. Então é isso aí, valeu, obrigado, tchau, até mais.